Deus manda te dizer: eu posso restaurar tua casa ainda hoje. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Há uma guerra silenciosa sendo travada dentro da sua casa. Uma batalha que talvez ninguém veja, mas que você sente no corpo, na alma, nas lágrimas que escorrem no travesseiro quando todos dormem. Discussões sem fim, distanciamento entre marido e esposa, filhos que já não obedecem, silêncio onde antes havia risos, frieza onde antes havia calor. E o pior, a sensação de que está tudo desmoronando bem diante dos seus olhos e você não consegue fazer nada para impedir. Deus manda te dizer agora: eu vi tudo. Eu ouvi cada oração engasgada. Eu estive lá em cada lágrima que caiu em silêncio. E mesmo que o inimigo tenha tocado no que é mais sagrado para você, eu não te abandonei. Ainda há redenção para o teu lar. Ainda hoje eu posso restaurar o que foi quebrado. Este vídeo é um chamado divino, não para os que querem uma mensagem bonita, mas para os que já não suportam mais ver a família sendo destruída, para os que sentem o peso da responsabilidade espiritual, emocional e invisível que paira dentro de casa. É para você, que ora por todos e ninguém ora por você, que se sente cansado, desmotivado, mas ainda assim está aqui, está ouvindo, está buscando e por isso mesmo está sendo alcançado agora. Essa introdução não é motivacional, é uma convocação. Deus te convoca agora para um posicionamento espiritual, porque o que está acontecendo na sua casa não é normal. O que você sente, o que você percebe, não é exagero, é discernimento, é revelação. Há um mover invisível tentando separar o que Deus uniu, romper laços que Ele construiu, adoecer corações que antes amavam com pureza. E você sabe disso. Você sente isso. Há algo maior em jogo. Então receba essa palavra como quem está ouvindo do próprio céu. O inimigo tocou onde não deveria, e agora eu, o Senhor, me levanto para restaurar. Não apenas para devolver o que foi perdido, mas para multiplicar o que foi negado. Não apenas para consertar o que quebrou, mas para transformar o que nunca foi saudável. Essa é uma oração de guerra, uma oração de restauração, uma oração de reposicionamento. E cada palavra que você ouvir a partir de agora não será apenas som, será espada, palavra viva. Unção que entra onde conselho humano não entra, que toca onde o psicólogo não alcança, que liberta onde o diálogo já falhou, porque essa é a linguagem do céu. Cura onde só havia ferida, restauração onde só havia cacos, recomeço onde só havia fim. Você foi escolhido para ser a coluna espiritual do seu lar, e ainda que todos tenham se afastado, você está aqui. Isso já basta. Porque Deus só precisa de um coração contrito, uma fé cansada, mas viva, uma alma machucada, mas ainda sensível. E Ele encontrou isso em você. Agora é o momento. Feche os olhos por um instante, respire fundo e entenda que a partir desse ponto não é mais um vídeo comum, é uma convocação espiritual. Tudo que será revelado nos próximos minutos é uma resposta direta às orações que você fez em lágrimas, porque Deus não se esqueceu da sua família e hoje Ele começa a restaurar as heranças espirituais que enfraqueceram sua família e como quebrá-las com fé. Você já se perguntou por que certas dores parecem se repetir de geração em geração? Por que os mesmos padrões de destruição, vícios, infidelidades, divisões e escassez insistem em retornar, mesmo quando você luta para mudar? Isso não é coincidência. O que você enfrenta hoje talvez seja o reflexo de algo muito mais antigo, algo que começou antes mesmo de você nascer. São as heranças espirituais que enfraqueceram sua família, os vínculos invisíveis que o inimigo usa para perpetuar o caos dentro dos lares. Deus manda te dizer:
Você está sendo levantado como o elo que vai interromper essa repetição. Em você, a maldição termina. Em você, a história muda. Há feridas espirituais que se tornam comportamentos e comportamentos que se tornam prisões. Quando o coração de uma geração é ferido, e essa ferida nunca é curada diante da minha presença, ela se torna um padrão. É assim que famílias inteiras passam a viver debaixo do mesmo ciclo, de dor, de separação, de destruição emocional e espiritual. Mas hoje, o Espírito Santo te chama para discernir o invisível e reagir em fé. O inimigo trabalha na sombra daquilo que você ignora. Ele se alimenta daquilo que você normaliza. Por isso, ele mantém lares em silêncio, fingindo paz onde há feridas abertas. Mas quando a luz da verdade entra, a escuridão perde força. E é isso que está acontecendo agora. Luz está entrando na tua casa. Cada oração, cada palavra, cada revelação que você está ouvindo não é apenas conhecimento, é libertação. É rompimento de alianças espirituais antigas, feitas em tempos de ignorância, que ainda operam contra a paz da tua família. Observe atentamente. Há famílias em que todos enfrentam o mesmo tipo de enfermidade, o mesmo tipo de perda, o mesmo tipo de conflito. É como se algo se repetisse sem explicação. Mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te mostrar que existe explicação. E eu te dei autoridade para quebrar isso. Essa autoridade não é humana, é espiritual. E ela nasce quando você escolhe perdoar o que foi feito, renunciar o que foi herdado e consagrar o que ainda virá. Perdão, renúncia e consagração. Esses são os 3 pilares da libertação familiar. Perdoar liberta o passado. Renunciar quebra o presente. Consagrar protege o futuro. Quando você perdoa os que te feriram, o ciclo perde força. Quando você renuncia o que não veio de Deus, a herança maligna se desfaz. E quando você consagra sua casa ao Senhor, o inimigo perde o direito de permanecer. Deus te escolheu para isso. Você pode até achar que não tem força, mas é justamente por isso que Ele te chamou. Porque quem está cansado aprende a depender. E quem depende de Deus vê o sobrenatural agir onde o natural falhou. Agora, o Espírito de Deus começa a trazer à tua memória coisas que você nem lembrava mais. Palavras ditas em raiva, alianças de dor, pactos emocionais, ofensas não curadas, mágoas guardadas. Ele te mostra para te curar. Porque toda cura começa pela revelação. Ele não expõe para envergonhar, mas para restaurar. E tudo o que o inimigo tentou esconder, Deus está trazendo à luz para ser quebrado. Hoje você vai declarar: em nome de Jesus, toda maldição, toda herança espiritual de destruição, rejeição e divisão é quebrada agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração não é simbólica, é espiritual. Cada palavra dita com fé libera uma nova atmosfera sobre sua casa. Porque a mesma voz que cria o caos pode criar a bênção quando é guiada por Deus. O poder está na tua boca. Fale vida, fale libertação, fale promessa. Porque enquanto você fala, o céu age. Deus está começando a reescrever a história da sua linhagem por meio da sua obediência. Você é o início de uma nova geração. Uma geração curada, liberta e firmada em Cristo. E se o inimigo tentou usar o passado como justificativa para te paralisar, saiba que Deus está usando o mesmo passado como testemunho da vitória que está sendo escrita agora. Você é o ponto final de toda a destruição e o ponto de partida da restauração. Quando o amor morre dentro de casa, e Deus decide ressuscitá-lo primeiro. O que você faz quando ainda existe o casamento, mas já não existe o carinho? Quando a rotina tomou o lugar da cumplicidade? Quando há 2 corpos sob o mesmo teto, mas 2 almas distantes, silenciosas, indiferentes?
Você olha para quem está do seu lado e sente que aquela pessoa já não é a mesma. Ou talvez você não é mais o mesmo. O afeto sumiu, os toques acabaram, as palavras se tornaram secas. E o que antes era lar agora é apenas sobrevivência emocional. E o mais cruel disso tudo é quando ninguém fora enxerga, mas você sente todos os dias. Deus manda te dizer, mesmo que o amor tenha morrido, eu sou o Deus que ressuscita o que ninguém mais acredita que possa voltar à vida. Eu não desisti de vocês. Eu ainda vejo o propósito aí. Você sabe onde tudo começou a morrer. Foi no acúmulo das pequenas mágoas que ninguém curou, nas feridas que foram ignoradas, nos silêncios que foram sendo impostos como muros, na pressa, na falta de oração juntos, na ausência de perdão. E quando você percebeu, não havia mais gestos de cuidado, não havia mais conexão. O afeto virou esforço, a presença virou obrigação. E o lar virou apenas um lugar de passagem. Mas Deus não te chamou para viver um casamento de fachada. Deus não te uniu para viver na dor crônica do afeto seco. E mesmo que tudo pareça morto, Ele ainda pode soprar vida. Porque o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é decisão, é construção, é renúncia. E é justamente aí que entra o poder de Deus. Porque aquilo que vocês não conseguem mais reconstruir por esforço humano, Deus reconstrói pelo Espírito. O inimigo ama matar o amor dentro das casas, porque ele sabe que quando o amor morre, tudo o mais começa a apodrecer em volta. Ele sabe que o ambiente muda, os filhos sentem, a alma adoece. Ele planta frieza como estratégia, porque onde não há amor, há brechas. Mas Deus está intervindo agora. Ele está soprando sobre as cinzas. E está dizendo, eu vou te ensinar a amar de novo. Eu vou curar o que vocês nem conseguiam nomear. Eu vou restaurar o vínculo. Não espere que o outro mude para você amar. Deus está te convidando para ser o canal por onde a restauração começa. Quando você ora, quando você perdoa, quando você decide não retaliar, não atacar de volta, você está abrindo uma brecha para o céu agir. Porque o amor que vem de Deus é resistente. Ele não é frágil como os sentimentos humanos. Ele é um rio que flui, mesmo quando as nascentes se esgotaram. E ele quer fluir agora, dentro da sua casa. O Espírito Santo está se movendo aí, nesse ambiente que parece seco. Ele está quebrando paredes invisíveis, desfazendo acusações silenciosas, desfazendo expectativas irreais e restaurando o olhar. Porque quando o amor morre, os olhos se tornam frios. Mas quando Deus ressuscita o amor, até o olhar muda. O toque volta, o sorriso volta. A vontade de lutar juntos renasce. Você não está sozinho nesse processo. Deus está te ensinando a amar com o amor dele, aquele amor que não desiste, que suporta, que cobre multidão de pecados, que restaura o que o tempo destruiu e que reacende o que parecia para sempre apagado. Ore agora com fé, diga com a alma, Senhor, ressuscita o amor dentro da minha casa, restaura o que eu não sei mais sentir, toca no coração do meu cônjuge, limpa o que a dor sujou. Eu não quero apenas viver com alguém, eu quero experimentar o teu propósito no meu casamento. Sopra a vida, Espírito Santo, restaura o amor. Essa oração tem poder, essa fé tem movimento e essa dor tem resposta, porque onde o amor morreu, Deus está dizendo, eu decido ressuscitá-lo primeiro. A batalha que você luta sozinho pela família que todos já desistiram. Você já percebeu que tem orado por pessoas que nem sabem que estão sendo protegidas pelas suas orações? Já sentiu que está sustentando sua casa no espiritual, mesmo quando, no natural, parece que ninguém se importa com isso? Há pessoas que zombam da sua fé, que criticam sua insistência em buscar a Deus, que dizem, isso não adianta nada, já acabou.
E mesmo assim, algo dentro de você ainda acredita que Deus pode mudar tudo. Você continua, você não para, você ora, você chora, você luta, sozinho. Deus manda te dizer: eu vi quando ninguém viu, eu ouvi quando ninguém te escutou, eu permaneci ao teu lado quando todos se afastaram. E hoje eu te respondo: o que você está fazendo não é em vão. Você não luta sozinho. O céu está contigo. Existe um tipo de intercessor que o mundo não valoriza: o intercessor invisível. Aquela pessoa que, em vez de julgar, dobra os joelhos, que, em vez de abandonar, entra em guerra espiritual, que ora por um marido frio, por uma esposa distante, por filhos rebeldes, por pais traumatizados, pessoas que carregam a dor da casa inteira nas costas espirituais e, mesmo sem reconhecimento, continuam sustentando o altar de oração. Essa é a tua realidade. Então você precisa saber que o céu honra o que a terra ignora. Deus está vendo essa guerra solitária. E hoje Ele envia essa palavra como confirmação. Você foi colocado nessa família não por acaso, mas por propósito. Você é o sacerdote ou a sacerdotisa do lar, o guerreiro escondido, o intercessor que será recompensado não apenas com paz, mas com testemunho. Pode parecer que ninguém muda, que ninguém percebe o que você faz, que todos estão seguindo suas vidas, enquanto você trava batalhas que eles nem entendem. Mas no mundo espiritual, você é quem tem segurado a casa de pé. Cada oração sua impediu destruições que você nunca verá com os olhos naturais. Cada clamor impediu um acidente, um rompimento, uma perda. Você não imagina o quanto já foi evitado pela tua fidelidade. Deus conhece esse peso. Ele conhece o cansaço que ninguém entende. Aquela exaustão de continuar lutando quando tudo em volta parece paralisado. Ele sabe do desânimo que tenta te vencer, da vontade de parar, de deixar para lá. Mas Ele também conhece teu coração. E por isso hoje Ele renova tua força. Você não é responsável por salvar ninguém. Esse é o papel de Jesus. Mas você é o canal que Ele escolheu para interceder por eles. Não abandone seu posto. Você pode não ver agora, mas existe um mover acontecendo por trás da cortina. Existe um tempo de colheita se aproximando. E as lágrimas que você derramou no quarto serão transformadas em testemunho no altar. Essa batalha não é só sua. O próprio Deus está lutando com você, e enquanto você ora, Ele age. Enquanto você intercede, Ele prepara encontros, transforma corações, muda atmosferas. Pode parecer que nada está acontecendo, mas no mundo invisível, o inimigo está sendo enfraquecido, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Deus manda te dizer: não pare, não desista. Ainda que você lute sozinho agora, virá o tempo em que sua casa inteira se curvará diante de mim e reconhecerá que foi a tua fé que os manteve vivos, que foi a tua fidelidade que sustentou a promessa. Levante a cabeça. Você é mais forte do que imagina e mais importante do que pensam. O céu inteiro reconhece tua entrega e Deus está prestes a te mostrar que nenhuma oração foi ignorada. Ore agora com autoridade. Senhor, mesmo que eu lute sozinho, eu sei que o Senhor está comigo. Dá-me forças, sustenta minha fé, lembra-me da tua promessa e honra cada semente de oração que plantei neste lar. Que minha casa viva o teu milagre, que minha família veja a tua salvação, em nome de Jesus. Porque quem sustenta uma casa em oração recebe o direito de vê-la restaurada pela mão de Deus. O inimigo tocou no que era sagrado. Agora Deus se levanta para reverter. Tem momentos em que a destruição dentro da casa é tão intensa, tão profunda, tão repentina, que você se pergunta: como isso aconteceu tão rápido? Como chegamos nesse ponto? Parece que algo entrou sorrateiramente e tomou conta. Discussões sem controle. Brigas que surgem do nada, indiferença, frieza,
portas batendo, palavras ferindo, um silêncio pesado pairando no ambiente. E a paz, aquela sensação de refúgio que um lar deveria oferecer, desaparece. Você sente que algo espiritual foi ativado, que há algo operando por trás do natural. E você está certo, porque o inimigo não destrói lares jogando pedras. Ele destrói lares semeando pensamentos, minando o afeto, distorcendo a visão que temos uns dos outros. Ele entra pela ofensa, pela mágoa não resolvida, pela rotina sem oração, pela brecha da distração. E quando você menos espera, ele já está sentado à mesa causando divisão. Mas Deus manda te dizer com autoridade: o inimigo tocou no que era sagrado, mas agora eu me levanto para reverter. Você precisa entender que sua família é uma herança espiritual. O lar foi criado por Deus como um ambiente de revelação da glória dele. É o lugar onde os filhos devem crescer debaixo da bênção, onde o casal representa a aliança entre Cristo e a igreja, onde o amor deveria ser o primeiro sinal da presença do Pai. Por isso, quando o inimigo toca na sua casa, ele não está apenas atacando sua estrutura emocional, ele está desafiando o plano de Deus. Mas o Senhor é justo. Ele não permite que o inimigo toque no que é dele sem resposta. E a resposta começou no momento em que você se posicionou, quando você decidiu lutar, quando você deu legalidade espiritual ao céu para intervir. A guerra é real. E o inimigo está furioso porque você ainda está aqui, orando, ouvindo essa palavra, clamando. Ele tentou destruir o teu casamento, tentou afastar seus filhos, tentou te oprimir a ponto de você entregar tudo, mas falhou. Porque enquanto ele tramava, Deus já preparava o contra-ataque. O livro de Joel, capítulo 2, diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o cortador, o migrador e o destruidor. Isso não é apenas poesia, é promessa, é decreto de restauração. Porque onde o inimigo roubou, Deus devolve em dobro. Onde ele destruiu a confiança, Deus planta perdão. Onde ele semeou distância, Deus aproxima. Onde ele causou traumas, Deus cura até as raízes. Você precisa declarar isso com fé. O inimigo tocou, mas ele não venceu. Ele entrou, mas agora está sendo expulso, porque a minha casa tem dono, e o dono é o Senhor dos Exércitos. Deus está restaurando os muros espirituais da tua casa. Como em Neemias, ele está levantando os pedaços quebrados, trazendo de volta o que foi perdido, reatando vínculos, ressuscitando alianças e plantando um novo tempo no solo da sua família. É hora de romper com a passividade espiritual. Você não pode mais aceitar essa guerra invisível como se fosse normal. O Espírito Santo está te despertando agora. A oração não é mais uma opção, é uma arma. A fé não é mais um refúgio, é o seu escudo. E a autoridade que Deus te deu como filho não é mais algo distante, é o que vai mudar o ambiente da tua casa. Ore com intensidade. Senhor, eu me levanto em teu nome para declarar que a minha casa é território consagrado ao Senhor. Todo ataque espiritual, toda influência maligna, todo espírito de divisão, frieza, contenda, enfermidade, escassez e opressão, caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o teu lugar no centro da minha família, restaura tudo, reverte tudo. Eu creio na tua promessa. Deus está agindo, ele está se movendo. E o que o inimigo começou a destruir, o próprio Deus está reconstruindo com glória dobrada. Porque quando Deus se levanta, nenhum inferno prevalece. Pais ausentes, filhos feridos, mas Deus está reescrevendo a história do seu lar. Nem sempre a dor dentro de uma família nasce do que foi feito, mas do que deixou de ser feito. Não foram os gritos, mas o silêncio. Não foram as ofensas, mas as ausências. Uma criança que cresce sem abraço. Um adolescente que clama por atenção e recebe desprezo. Um adulto que ainda carrega até hoje a sensação de não ter sido visto, ouvido, validado por quem deveria ter sido proteção.
É assim que o inimigo marca gerações com feridas invisíveis, pelas ausências emocionais que ninguém enxerga, mas todos sentem. Deus manda te dizer: eu vi tudo o que faltou, e agora eu estou reescrevendo essa história. Comigo, o que faltou pode ser preenchido. O que feriu pode ser curado. O que se perdeu pode ser restaurado. Pais ocupados, mães esgotadas, filhos carentes de afeto. A rotina dos lares modernos se tornou campo fértil para a desconexão emocional. E quando os vínculos se rompem, os filhos crescem com rachaduras internas. Não sabem ao certo o que está errado, mas sentem que algo está fora do lugar. Buscam aprovação em lugares errados, relacionamentos destrutivos, identidade fragmentada, fé quebrada. Tudo isso começa, muitas vezes, dentro de casa, quando a presença física está lá, mas o coração está distante. Mas Deus é Pai. Pai que não abandona, Pai que vê o invisível, Pai que cura o que ninguém tratou. E Ele está se movendo agora na estrutura emocional da sua família, porque há filhos feridos dentro da sua casa e há também pais feridos tentando esconder que também precisam de cura. Você que é pai ou mãe e sente culpa por não ter feito mais, Deus está te dizendo: não te condenes, eu sou especialista em redenção. Ainda há tempo de amar, de pedir perdão, de restaurar a ponte quebrada. Ainda há chance de olhar nos olhos do seu filho e dizer: eu te vejo, me perdoa, vamos recomeçar. E você que é filho e carrega mágoas da infância, ressentimentos do que faltou, traumas do que foi negado, Deus também te diz: não vivas mais preso ao passado. Me permita te mostrar que eu sempre estive contigo e que mesmo que teu pai e tua mãe falhem, eu jamais te deixarei. O Espírito Santo está agindo agora nas feridas de identidade, curando o adulto que a criança ferida em você ainda governa, restaurando tua visão sobre o que é família, tirando o peso da performance e trazendo de volta o valor da presença. O amor que cura não é aquele que nunca errou, é o que se arrepende, o que se humilha, o que volta, o que decide fazer diferente. Se você sente que falhou com seus filhos, Deus está te dando uma nova chance. Se você sente que foi ferido pelos seus pais, Deus está quebrando as algemas da dor antiga. Hoje é o dia da restauração emocional no teu lar. Não importa o tempo que passou, o que foi perdido, as palavras que nunca foram ditas. O Espírito Santo pode realinhar corações em minutos, quando há arrependimento sincero e desejo de reconciliação. Ore com fé e entrega. Pai, eu te apresento a estrutura da minha família, as ausências que feriram, as palavras que não foram ditas, os afetos que foram negados, as marcas que o tempo não curou. Visita cada coração da minha casa com tua presença. Cura o que eu não consigo alcançar. Reescreve nossa história com teu amor. Deus está tocando agora em áreas da tua casa que estavam anestesiadas, e a conexão que parecia impossível está começando a ser restaurada pelo toque do Espírito Santo. Porque onde houver um coração disposto a amar de novo, Deus se manifesta com poder para reconstruir o que foi quebrado pela dor. Cadeias invisíveis que prendem seus filhos, e como orar até quebrá-las. Você olha para seus filhos e sente que há algo errado. Não é só fase, não é só rebeldia, não é apenas influência do mundo. É como se houvesse uma prisão invisível, um peso nos olhos, um distanciamento inexplicável. Eles mudaram. Estão frios, confusos, agressivos ou completamente apáticos. Você tenta conversar, mas a barreira é alta. Você tenta se aproximar, mas sente que eles estão cada vez mais longe. Emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente. E no fundo do seu espírito você sabe, tem algo espiritual operando contra eles. Deus te trouxe aqui para revelar algo profundo.
O que está prendendo teus filhos não é natural, mas há poder em tua oração para quebrar essas correntes. Eles são meus e eu vou trazê-los de volta. As cadeias que prendem uma geração inteira de filhos dentro dos lares, hoje, não são feitas de ferro. São feitas de opressões emocionais, pactos inconscientes, vícios escondidos, traumas, palavras de maldição, comparações cruéis, abusos silenciados e acessos espirituais que foram abertos por portas aparentemente inofensivas. É por isso que seu filho parece outro. É por isso que sua filha vive no quarto, isolada ou presa em vícios que ela mesma não consegue entender. Não é apenas comportamento, é cativeiro espiritual. Mas Deus está te ensinando agora como guerrear por eles, como entrar em oração com sabedoria espiritual, porque essa batalha se vence de joelhos, mas com entendimento. Orar sem direção é balançar a espada no ar. Orar com revelação é atingir o alvo direto no coração da prisão. O inimigo trabalha com distrações. Ele quer que você brigue com seu filho e não por ele. Ele quer que você discuta e não interceda. Mas hoje o Senhor está alinhando o teu espírito com o céu, para que você ore como nunca antes. E quando você ora com discernimento, você começa a identificar correntes que pareciam normais. Há filhos presos ao medo, à rejeição, ao desejo de aprovação, à pornografia, ao vício em telas, à ansiedade crônica, ao medo do fracasso, à carência disfarçada de rebeldia. Mas a oração quebra tudo isso. Quando você declara a palavra de Deus sobre seus filhos, você ativa o mundo espiritual. Cada vez que você ora em nome de Jesus, cadeias começam a ser enfraquecidas. Porque onde há intercessão constante, o inimigo perde o domínio. Você pode não ver agora, mas sua oração está enfraquecendo fortalezas. O que parecia impossível hoje será o testemunho de amanhã. Lembre-se disso. Você não cria filhos para o mundo, você gera filhos para Deus. E mesmo que eles estejam em caminhos tortuosos, há uma promessa liberada sobre eles. A palavra diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso inclui seus filhos. Isso inclui até aqueles que hoje zombam da fé, que dizem que não acreditam em mais nada. Deus ainda tem planos. E se você sente que já perdeu o controle, é porque está na hora de Deus assumir o governo. Ele está dizendo: entregue nas minhas mãos o que você tentou resolver sozinho. Eu tenho acesso onde você não tem mais. Eu sei como alcançar onde você não consegue mais chegar. Hoje, ore com autoridade. Não como quem pede com medo, mas como quem decreta com fé. Diga com voz profética: Senhor, eu coloco meus filhos debaixo da tua autoridade. Quebra toda a cadeia invisível, toda prisão emocional, todo espírito de rebeldia, confusão, opressão ou vício. Eu declaro libertação sobre a mente, o coração e a alma deles. Que o sangue de Jesus os cubra, que o teu espírito os encontre onde quer que estejam. Eles são teus e ninguém os arrancará da tua mão. Você está guerreando por almas, e não há guerra mais nobre do que essa. Deus te escolheu como intercessor da tua casa, e tua oração tem o poder de mudar destinos, porque nenhuma cadeia é forte o suficiente onde há um pai ou uma mãe que ora com fé. E o Senhor diz: você vai ver seus filhos livres, e vai testemunhar que fui eu quem os trouxe de volta. Toda palavra de maldição lançada contra sua família está sendo cancelada agora. Existem palavras que foram ditas contra sua casa que ainda estão ecoando no mundo espiritual. Palavras lançadas em momentos de raiva, inveja, julgamento, briga, malícia ou até mesmo em orações contrárias. Frases carregadas de peso espiritual que semearam ruína, separação, enfermidade, escassez e divisão. E você talvez nem saiba, mas Deus sabe. E Ele está dizendo agora: toda palavra de maldição contra a sua família está sendo cancelada em meu nome.
Nenhuma sentença do inferno prevalecerá sobre aquilo que eu abençoei. Muitas famílias vivem debaixo de opressões inexplicáveis, porque ignoram o poder que há nas palavras. A Bíblia diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele usa bocas feridas para liberar palavras envenenadas. Palavras como: nada nessa família dá certo. Esse casamento já acabou. Esses filhos não têm mais jeito. Essa casa é cheia de confusão mesmo. Ele é igual ao pai, sem futuro. Ela nunca vai mudar. Isso aqui é maldição hereditária. Essas frases, aparentemente comuns, carregam cargas espirituais que se fixam no ambiente familiar. Quando declaradas em momentos de ira, elas se tornam sementes de destruição. O que é falado com convicção, se não for quebrado com autoridade espiritual, cria raízes. Mas hoje, Deus está ativando em você uma unção de confronto, para que toda palavra maldita seja quebrada pela palavra da verdade. Você foi chamado para cancelar o que foi lançado contra a sua casa. Você não precisa aceitar que sua família repita ciclos de dor só porque alguém disse que sempre foi assim. Você não precisa viver o que foi profetizado por quem te viu com desprezo. Você não é obrigado a carregar sentenças que vieram de quem nunca acreditou no que Deus faria com você. As palavras humanas têm poder, mas a palavra de Deus tem autoridade suprema. E é essa palavra que vai prevalecer a partir de agora. Deus não te colocou nessa posição para viver passivamente. Ele te colocou como voz profética dentro da sua casa. Você vai declarar a bênção onde só havia maldição. Você vai falar vida onde todos falaram morte. Você vai erguer decretos do céu para anular toda sentença do inferno. E não apenas as palavras externas, mas também as que você mesmo declarou em momentos de dor. Porque sim, você também pode ter amaldiçoado sua própria casa sem perceber. Em momentos de exaustão, você disse coisas que feriram o ambiente. Mas agora é tempo de se arrepender, renunciar e profetizar o contrário. Diga com fé e coragem espiritual: Senhor, eu me arrependo por cada palavra de maldição que eu mesmo tenha lançado sobre minha casa. E agora, em nome de Jesus, eu quebro toda sentença maligna, declarada por mim ou por qualquer outra pessoa que esteja operando contra meu lar. Toda palavra que disse que meu casamento não teria futuro, que meus filhos não iriam prosperar, que a minha família seria destruída, que a escassez reinaria nesta casa, eu anulo agora. Pelo poder do sangue de Jesus, declaro: minha casa é território de bênção, cura, reconciliação, abundância e propósito. Amém. O mundo espiritual está se movendo nesse momento. As palavras que antes amaldiçoavam agora estão sendo substituídas por palavras de vida. A atmosfera está mudando, porque Deus honra quem honra sua palavra. E se você está usando sua boca agora para declarar a verdade do céu, então o céu está se inclinando para fazer cumprir o que você está dizendo. Sua família é abençoada, sua casa é protegida, o ciclo está sendo quebrado e toda maldição está sendo cancelada. Agora, quando você ora, mas parece tarde demais, Deus muda a sentença no último segundo. Você já chegou naquele ponto em que, mesmo orando, parece que nada muda? Você clama, jejua, declara a palavra, mas a situação só piora. O tempo passa, os corações se endurecem, os laços se rompem e chega uma hora em que a sensação é clara. Parece que a oração chegou tarde demais. O que era para ser restaurado já foi destruído. O que era para ser salvo já foi perdido. A vontade de continuar acreditando diminui. E a fé começa a ser invadida por uma pergunta silenciosa, mas dolorosa. Será que ainda vale a pena orar? Deus manda te responder agora. Enquanto houver oração, haverá intervenção. E mesmo quando parecer tarde demais, eu ainda posso mudar a sentença.
Porque o tempo dos homens não é o tempo de Deus. O fim que os olhos naturais enxergam não é o fim que o céu decretou. O já era, que o mundo declara, nunca vai ser maior que o ainda é possível, que Deus profetiza. A Bíblia está cheia de exemplos de intervenções no último segundo. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias, todos diziam que era tarde demais. Mas Jesus chegou, e o que estava morto reviveu. Quando a mulher do fluxo de sangue já havia gastado tudo com médicos e estava à beira da exaustão, ela tocou em Jesus e foi curada. Quando a filha de Jairo morreu, a multidão chorava, mas Jesus segurou a mão dela e a morte perdeu. Porque não existe tarde demais para quem serve um Deus que é Senhor até sobre o tempo. Você pode estar agora vivendo o ponto mais crítico da sua história familiar. Talvez o divórcio já tenha sido assinado. Talvez seu filho já tenha saído de casa. Talvez seu lar esteja em ruínas, sem diálogo, sem afeto, sem perspectiva. Mas se ainda existe uma voz orando, então ainda existe uma porta aberta no céu. Deus pode mudar o decreto no último segundo. E Ele manda te dizer: eu sou o Deus que entra no final, quando ninguém mais acredita. Eu sou o Deus que faz no fim o que ninguém esperava no começo. O que você chama de atraso, eu chamo de testemunho. Porque quanto mais impossível parecer, mais clara será a minha glória quando eu intervier. Você precisa entender isso. Deus não está atrasado. Ele está preparando o cenário para que ninguém roube a autoria do milagre. Quando tudo parecer perdido e ainda assim a vitória chegar, não haverá dúvida de que foi Ele quem fez. É por isso que Ele permite que chegue ao limite, para que quando o impossível acontecer, você jamais se esqueça que foi o Senhor quem escreveu o final. Se o inimigo está te dizendo que não adianta mais orar, é porque sua oração está prestes a mudar algo. Se tudo parece estar em silêncio, é porque Deus está agindo nas entrelinhas. Se tudo parece parado, é porque Ele está reposicionando tudo no invisível, antes de manifestar no visível. Declare com fé, mesmo que a tua voz esteja fraca: Senhor, mesmo quando parece tarde demais, eu escolho confiar. Eu não oro pelo que vejo, eu oro pelo que creio. E eu creio que tu podes mudar qualquer sentença. Eu creio que minha casa ainda será restaurada. Eu creio que o tempo não te limita. Eu creio que o teu plano é maior do que tudo que se rompeu. Muda o que precisa ser mudado e me dá paz para esperar até que tua promessa se cumpra. Essa oração está ecoando no céu agora, e há decisões sendo revistas. Há sentenças sendo reescritas. Há planos de restauração sendo ativados. Porque quando você ora com fé, mesmo no último segundo, Deus responde com poder. E o que parecia fim se torna recomeço nas mãos dele. Oração profética final. Quebra de maldição, cura da casa, restauração total. Agora é o momento de selar tudo o que foi liberado. Você ouviu palavras que te confrontaram, te curaram, te despertaram. Palavras que abriram os teus olhos para o que estava por trás da dor dentro da tua casa. E talvez, durante todo esse vídeo, você tenha chorado em silêncio, sentindo que cada frase parecia descrever exatamente o que você está vivendo. Isso não é coincidência, é resposta, é socorro de Deus. Mas agora não é hora de apenas sentir, é hora de agir. Esta oração profética final não é simbólica, é um ato de guerra espiritual, um decreto de restauração, uma proclamação de que o que foi destruído será reconstruído com glória dobrada. E você não está orando sozinho. O próprio Deus está se inclinando agora para ouvir tua voz. O céu inteiro está em silêncio, atento ao teu clamor, porque esta pode ser a oração mais importante da sua história familiar. Feche os olhos, respire fundo e repita com fé: Senhor, eu me coloco agora como autoridade espiritual nesta casa. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, eu decido crer na tua promessa.
Eu renuncio toda a herança espiritual maligna que tentou se instalar em minha família. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a maldição lançada por palavras, atitudes, pactos, traumas ou pecados não confessados. Declaro que nenhuma sentença do inferno tem mais poder sobre a minha casa. Toda legalidade espiritual que foi aberta por ignorância ou dor está sendo fechada agora pelo sangue de Jesus. Espírito Santo, entra em cada cômodo da minha casa, purifica o ambiente, tira o peso da opressão, da confusão, da frieza, da rebeldia, da separação. Toca o coração do meu cônjuge, toca o coração dos meus filhos, restaura os laços que o inimigo tentou destruir, dissolve as barreiras que se ergueram entre nós, quebra as correntes emocionais e espirituais que nos afastaram. Que a tua paz reine aqui, que o teu amor nos envolva, que o teu sangue nos cubra. Eu declaro agora, minha casa é do Senhor, minha família será salva, restaurada e curada. A promessa ainda está de pé. Eu profetizo reconciliação, perdão, cura emocional e proteção espiritual sobre cada vida dentro deste lar. Eu abro espaço para que o teu plano se cumpra e eu te consagro tudo. Minhas dores, meus erros, meus traumas, minhas dúvidas, tudo te pertence, Senhor. Faz de novo, faz do teu jeito, faz melhor do que eu sonhei. E diante do céu e da terra, eu escrevo com fé. A minha casa vai viver um novo tempo. A destruição foi interrompida, a sentença foi cancelada, a história está sendo reescrita e agora com as mãos de Deus. Se você orou com fé, a atmosfera já mudou. Essa oração não termina aqui. Ela continua viva no mundo espiritual. E agora, você vai declarar nos comentários com toda a tua fé para selar o que foi liberado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e ninguém mais terá poder sobre ela. Escreva essa frase profética. Dê legalidade ao mundo espiritual. Compartilhe essa oração com alguém que precisa. Porque o mesmo Deus que te visitou hoje vai visitar lares através da sua fé. A partir de agora, você não é só um intercessor. Você é uma testemunha viva de que Deus restaura famílias que foram destruídas pelo inimigo. E que quando alguém ora, o céu responde.